filme de hoje no Sites by Ariel. Vamos voltar ao passado agora, trazer um filme das antigas. Trouxemos tantos recentes, chegou a hora de voltar um pouco no tempo, afinal tem muita coisa boa lá no passado. E esse filme aqui é nada mais nada menos o filme que lançou a carreira do diretor Steven Spielberg, meu amigo. Muita gente nem conhece esse filme. Eu assisti ele na minha adolescência e outro dia lembrei dele e resolvi assistir, ou melhor, separei para assistir novamente e agora tirei tempo para isso. O filme se chama Duel, né? Duelo no inglês. Em português ficou Encurralado. Encurralado no título aqui em português. Mais um que foi modificado pelos brasileiros. Tudo bem, né? Vamos à sinopse deste filme lá dos Estados Unidos. O David Mann está dirigindo seu carro pelas estradas da Califórnia quando começa a ser perseguido por um caminhão gigantesco dirigido por um homem não identificado. É um caminhão que carrega combustível, a palavra inflamável em inglês está a todo momento aparecendo. E esse motorista parece que quer brincar com ele perigosamente na estrada. No decorrer do trajeto, David começa a perceber que a perseguição não trata-se apenas de uma brincadeira. À medida em que as provocações do misterioso caminhoneiro atingem níveis mortais, David procura desesperadamente despistar o seu torturador, que parece não ter nenhum compromisso naquele dia a não ser matá-lo. Tá aí uma sinopse extremamente simples e é o que o filme traz. É uma história bem simples, porém, meu amigo, de tirar o fôlego. Daqui a pouco os detalhes para você. Filme então, ficha técnica, Estados Unidos, 90 minutos de duração. Esse filme foi feito originalmente para a TV. Aí eles depois inseriram algumas cenas a mais para poder fechar os 90 minutos. Inclusive outra curiosidade, vou antecipando já, esse filme era para ser gravado em 10 dias. Levou 13 dias, em 13 dias esta obra-prima, esse clássico estava pronto. Dá para encarar, hein? 13 dias de filmagens, 3 a mais do que o programado. Bom, então eles inseriram algumas cenas, por exemplo, a cena inicial em que o carro está andando e aparece só a parte da frente, a imagem da câmera na frente da estrada, no caso, mostrando a estrada. Essa cena foi inserida depois. A cena em que ele está telefonando para a esposa também foi inserida depois. Algumas cenas foram posteriormente inseridas para servir como longa-metragem. Daí chegou então nos 90 minutos. E o ano da produção, isso que é mais legal, né? Uma das vantagens de ver filme antigo é você se deparar com as imagens da época, no caso aqui os carros da época, caminhões da época, no caso do caminhão até tá andando por aí até hoje, né? Caminhões desse tipo. E o carro também, por que não? 1971. E outros detalhes que eu vou citar daqui a pouco. Seguindo o elenco tem o Dennis Weaver, ele é o ator principal e praticamente só ele que aparece no filme, pois um dos destaques, uma das coisas boas, legais, interessantes do filme é que o motorista do caminhão nunca aparece, fica o suspense. Daqui a pouco eu comento sobre isso também. Gênero, esse mesmo, suspense. O idioma do filme é inglês e ele custou $450 mil. 450 mil. Não consegui encontrar a arrecadação no cinema. Se você tiver a informação, por favor, comente abaixo e nos traga esta informação, certo? Pontos positivos, negativos, comentários do filme. Olha, pontos negativos não vou trazer nenhum. Claro, algum outro deslize no roteiro, mas isso não chega nem perto de outros filmes, né? Muito bom, não vou destacar nenhum defeito específico aqui, porque realmente o filme ele é muito bom. Tem só o detalhe do Spielberg aparecendo no reflexo da cabine telefônica. Vou deixar a imagem em anexo neste áudio, e você pode verificar, deixei destacado para você. Bem interessante, faz parte, acontece. Antes dos pontos positivos, quero trazer alguns comentários. Um que eu já disse, né, a questão do rosto do motorista do caminhão não aparece em momento algum. Isso aí foi uma ideia do Spielberg, gênio do cinema, incrível. Teve essa ideia que realmente faz parte do filme. Inclusive, ele comentou depois do lançamento do filme que o medo do desconhecido seria um dos piores medos do ser humano, ou o pior medo do ser humano. É um comentário do próprio Spielberg, né? Medo do desconhecido, é verdade. Quem não tem medo daquilo que não conhece? Outro comentário do filme é a questão
o motivo, né, o porquê o motorista tem essa ideia, digamos assim, ou por que ele faz isso, por que ele ataca o nosso ator principal, não é revelado no filme, né? Será que é louco? Será que é alguma coisa do passado entre ambos? Não se sabe, não é revelado, fica no mistério. E o terceiro comentário que eu já disse é a questão dos 13 dias de filmagem. Eu separo aqui os pontos, depois quando eu vou contando para você eu acabo antecipando, mas faz parte, né? Vamos lá. Então tá aí os comentários e para fechar vamos trazer aqui os pontos positivos deste belo filme. Eu costumo trazer, quando há, os pontos positivos nos ensinamentos, né? Aquele filme que nos ensina alguma coisa para a vida é sempre interessante. E esse aqui tem um diálogo bem bacana, diálogo dele mesmo, um pensamento, melhor dizendo. Já é mais um ponto positivo que eu não ia nem destacar. Tem vários momentos em que ele fica pensando, e aí você tem esta forma um pouco diferente, né, de ter as falas. E num dos pensamentos dele, ele fala, no caso ele pensa, e aí, claro, obviamente é usado uma legenda e também um áudio para destacar esse pensamento. E as palavras são as seguintes, mais ou menos assim. Ele diz que existem cordas que nos mantêm firmes no dia a dia. Todo ser humano tem as cordas que ele quer dizer. A questão é aquilo que nos segura firmes para não fazermos bobagens, não perdermos a cabeça no dia a dia. Então ele fala, né, cordas que nos mantêm firmes em alguns minutos são suficientes para elas arrebentarem todas. Muito interessante. Ele pensou essa frase bem alguns momentos antes dele perceber realmente o quão enrascado, encurralado ele estava nesta situação. Eu não imaginava ainda que seria tão grave a situação, então ele quis dizer, né, eu vou perder a cabeça agora, estava tudo bem, tudo tranquilo, e as cordas arrebentaram em questão de minutos. Muito interessante essa frase que está no filme Duel, lá de 1971. Mais pontos positivos, questão da angústia. Angústia durante todo o filme. Quando começa o primeiro encurralamento, digamos assim, até o final é angustiante, é muito interessante, você ficar com os olhos firmes, presos na tela. Outro ponto positivo que eu vou destacar, questão de comédia. Tem o diálogo inicial que ele fica ouvindo no rádio, pelo menos deu a entender que era no rádio. Muito interessante. Questão vou contar aqui, o homem ligou para o censo dos Estados Unidos para saber o que responder lá deu a entender que eles recebem cartas para a pessoa marcar então as opções do censo, do recenseamento. É assim que fala, recenseamento? Enfim, o censo lá americano, ele recebe então um formulário e ele deve marcar então as opções. Aí a pessoa liga para a atendente do censo questionando que ele havia encontrado uma frase lá, uma pergunta, dizendo se ele era o homem da casa. Aí ele começou a questionar que não se dava bem com a esposa, que desde o começo é ela quem manda em casa. Aí ele tinha dúvida de como responder, e se ele respondesse as pessoas iam ficar sabendo, sim ou não. Aí a atendente disse que não. Muito interessante esse diálogo inicial, que vai inteirando você dos fatos, não tem nada a ver com a história do filme, exceto que os carros têm rádio, e é o companheiro com certeza nas viagens. Mas é um ponto positivo que eu trago, esse diálogo inicial, que é bastante interessante, bastante engraçado. Mais um ponto positivo, as estradas dos Estados Unidos. Esse filme foi gravado na Califórnia, se eu não me engano, três locais lá da Califórnia, em canyons também, né? Estradas desertas, enfim, empoeiradas, quentes, estradas desérticas. Muito bom de ver as estradas americanas, os detalhes desse tipo de estrada que aparecem em muitos filmes lá daquele país. Muita gente viaja para lá, inclusive, para andar nestas estradas. Tá, então todos os pontos positivos e comentários desse filme. Para fechar a minha nota, com certeza vai ganhar 6ª estrela, porque o filme é demais. Eu tinha uma vaga lembrança dele da minha adolescência, quando eu assisti na TV. E agora pude assistir, como eu sempre assisto, com o som original, né, em inglês e legendado. Vai minha dica aí para você, tente fazer isso. Você não gosta
Na verdade, quem não vê filme dublado é porque tem uma certa preguiça, digamos assim, em ter que ler, né? Já vi muito essa frase, tem que ler esse filme, coisa e tal. Mas vai a dica, né? Se você tem o áudio original, tem as falas originais, voz original dos atores, é muito mais interessante. Mas claro, cada um tem o seu gosto. Claro que é muito mais fácil. Tem uma questão, você fica mais atento, talvez, você que lê as legendas, fica mais atento às imagens se você tiver o filme dublado. Mas você perde muito na questão originalidade. O filme legendado é original e é interessante. Você se acostuma com o tempo. Com o tempo você vai se acostumando e vai até aprendendo uma língua nova, que é muito interessante também. Muita gente aprende inglês, ou dizem que aprende pelo menos, assistindo filmes legendados. Então tá aí, 6 estrelas, 6 estrelas, vai entrar pro hall dos meus favoritos, aquele filme que eu vou guardar com certeza num cantinho lá do HD para assistir quando tiver vontade. Duel, Encurralado, lá de 1971.